do canal Chupa Essa Manga e vamos começar a partir de agora a revisão do 7º ano História, Colégio Juvenal de Carvalho. Você sabe que aqui na Rede Salesiana de Escolas você é valorizado, você sabe disso. Então vamos lá, rapidez, o assunto é bem fácil, o assunto é bem descomplicado. E aí você sabe que o que eu separei para essa prova é o capítulo 3, que inclui a matéria da primeira prova parcial, que nós cobramos naquela prova as grandes navegações. Então você volta para aquela prova, revisa aquelas 8 questões, que eu vou tirar 2 e eu posso mudar a ordem das questões, se for de ABCDE ou ABCD, ou VOF, ou de associar. Então você fica ligado, essa parte eu não vou revisar, porque você já tem aquela prova e ainda tem o TD de monitoria, lembra? Então, o que eu vou revisar agora é o assunto inédito, a reforma protestante e a contra-reforma, que é o mesmo assunto. Começa a reforma, depois a contra-reforma. E mais, você não pode esquecer que tem um filminho Lutero. Até onde nós assistimos é o suficiente para você responder aquilo que eu estou cobrando na minha prova trimestral do 7º ano. Beleza? Mamãe, fica ligada aí, viu? A revisão tá só o filé, uma manguinha bem docinha para esses meninos aí. Então vamos lá, deixa eu revisar aqui a parte da reforma e contra-reforma. Tá bom? Então, gente, a reforma, a gente tem como grande líder da reforma protestante justamente o monge Martinho Lutero. Não foi assim que a gente aprendeu? Então, ele abriu caminho para vários reformadores que nós sabemos os nomes deles, que é justamente o Jean ou João Calvino, e tem um outro lá, que é o Jean Calvino, que foi o movimento calvinista. E ainda temos o anglicanismo do Henrique VIII, do rei da Inglaterra, Henrique VIII. Então nós temos esses três: Martinho Lutero, nós temos Jean Calvino, calvinismo, Lutero, luteranismo, e nós temos Henrique VIII, anglicanismo. Aí o que é que você tem que entender aqui basicamente dos três? Basicamente dos três você tem que entender o seguinte: vou dar aqui uma característica aqui dos três, para você não errar e não chupar uma manga, tá certo? Não chupar uma manga verde, mas bem docinha. Então vamos lá. Por exemplo, do calvinismo, o calvinismo ele manteve os princípios do luteranismo, do Martinho Lutero, mas estabeleceu aquela visão da predestinação absoluta, que alguns nasceram para ser salvos e outros nasceram para serem condenados. E você lembra que a gente já aprendeu que a evidência, o sinal que me classificava como predestinado ou escolhido era se eu fosse bem financeiramente. Chupa essa manga, tá certo? Agora, já uma característica do anglicanismo. Gente, o anglicanismo foi aquela religião criada pelo rei Henrique VIII diante daquela conturbada história dele do seu casamento com a Catarina de Aragão, que ele quis a separação, a Igreja Católica não quis a anulação do seu casamento, e aí ele rompe com a Igreja Católica e cria a Igreja Anglicana, na qual, através de um documento chamado Ato de Supremacia, ele proclamou ser chefe da nova Igreja da Inglaterra. Até hoje, chupa essa manga, até hoje a Inglaterra tem essa religião no seu estado, religião anglicana, anglicanismo. Então aquela confusãozinha lá, né, do seu casamento com a Catarina, que era espanhola, e ele casa com a Ana Bolena, e aí surge a Igreja Anglicana na Inglaterra. Só essa dicasinha aí, bem docinha. Agora é interessante que o movimento calvinista, as ideias do Jean Calvino, elas simpatizaram aquela classe comerciante que era a burguesia. Por que os burgueses gostaram de apoiar e apoiaram o calvinismo, a ideia do Jean Calvino, aquele cara lá que eu acabei de dizer da predestinação, né? Por que para eles era melhor apoiar o calvinismo? Porque o calvinismo não era contra o lucro, então era a favor do lucro. E a Igreja Católica proibia o quê? A usura, que era o quê? Os altos lucros. E aí o Jean Calvino apoiava o quê? O desenvolvimento econômico. Por isso que a burguesia encontrou um ambiente propício, um ambiente legal para ganhar uma grana. Por isso que eles apoiam o calvinismo, as ideias do Jean
Calvino, beleza? Agora, um detalhe importante, você há de convir comigo que a Igreja Católica, ela não ia deixar isso barato. Mas Jean, mas o que a Igreja Católica na verdade o que estava acontecendo no clero católico? Se eu fosse aqui, Jean, tu poderia citar aqui algumas causas da reforma protestante e uma causa imediata, tá certo? Então, existem várias causas, eu vou citar aqui 3. A corrupção do clero católico é a primeira. Segundo, o desejo da burguesia aumentar os lucros. Ela desejava aumentar os lucros e a igreja não aceitava. Esse foi o segundo. Terceiro, o interesse da nobreza por terras. Você lembra que eu copiei isso lá na lousa, no resuminho, ó. Corre lá para o resumo, pelo amor de Deus. Tá certo? Então, corrupção do clero católico. Segundo, desejo da burguesia aumentar os seus lucros. Terceiro, o desejo da nobreza pelas terras. Cuidado para não misturar. É corrupção do clero católico, é o desejo da burguesia, que é aquela classe comerciante, de aumentar os lucros, e o desejo da nobreza por mais terras. Já, mas se tu perguntasse assim, uma causa imediata, que aí tem 3 causas, uma causa imediata da reforma, e como a gente sabe que a reforma começou com o Lutero, tá certo? Esse grande reformador, esse monge Martinho Lutero, que a gente viu lá no filme, foi a venda de indulgências. indulgencias. Indulgências. A venda de indulgências. O que eram as indulgências? Fala para mim, vai, fala para mim. A venda do perdão do pecado. Era a venda das indulgências. Isso foi a causa imediata da reforma protestante. Então, a principal crítica do Martinho Lutero à igreja foi justamente a venda do perdão. E claro, associada à venda do perdão estava aquela historinha das relíquias sagradas, as relíquias santas aos fiéis que a igreja vendia, oferecendo em troca a salvação. Você lembra lá no filme, né? Que tinha muitas relíquias, quando ele se ajoelhou diante da cabeça do João Batista, que tinha direito a 500 anos de absolvição, né, no purgatório, aquela coisa toda. Então, a venda das relíquias sagradas. E tem um nomezinho esquisitinho, simonia, S-I-M-O-N-I-A, simonia, que era a venda de relíquias santas, sagradas aos fiéis. Como aquela criticazinha que ele fez, né, lá na aulinha que ele estava dando, não era? Aquela aulinha que ele estava dando, dos 2 apóstolos, 18 foram enterrados na Espanha. Aí fala das lasquinhas da cruz que foram vendidas, as relíquias sagradas, tá certo? Agora sim, a igreja ela teve uma reação para conter, a igreja católica, para conter o avanço do protestantismo dessas igrejas, a luterana, a calvinista, a anglicana. A resposta dela nós chamamos de contra-reforma. A reforma, aí o evento que vem depois, contra-reforma. Por favor, não é contra-reforma primeiro e depois reforma. Presta atenção na ordem. Primeiro é a reforma, os reformadores fazendo críticas severas às práticas da igreja católica, e depois vem a reação da igreja católica, que é contra a reforma. Deu para entender? Dá para misturar não, né? Tá certo, porque senão a manga verde vai ser lascada aí, viu? Beleza, mas aí, para poder ser resolvido isso, lá na Itália foi feita uma reunião, foi realizada uma reunião, e essa reunião a gente chama de Concílio de Trento, tá certo? Para discutir as questões da doutrina, da disciplina do clero católico, que estava recebendo uma pressão muito grande desses reformadores. Mas lá, gente, nesse Concílio de Trento foi reafirmado a doutrina católica, não foi negado, não foi feito, a gente está errando nisso, está errando naquilo, está errando naquilo, não, foi reafirmado aquilo que eles já praticavam, tá certo? E aí a igreja se organiza com muita força, e também
houve a negação de mudanças doutrinárias dos reformadores. Então eles não aceitaram as ideias do Lutero, as ideias do Calvino e as ideias do Henrique VIII lá naquela igreja lá da Inglaterra, a igreja anglicana, tá certo? E aí tudo isso foi discutido nesse concílio, nessa reunião, tá certo? Que é o concílio de Trento. E olha que coisa interessante, eles confirmaram nesse concílio de Trento os 7 sacramentos, os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria, na qual os reformadores pregavam o culto à Virgem Maria. O nome do concílio vai. Concílio de Trento. Beleza? Então, gente, a igreja católica, nessa contra-reforma, ela organizou muitas coisas, como por exemplo, a criação de uma lista de livros proibidos, chama-se Index, I-N-D-E-X, Index significa índice, uma lista de livros proibidos aos cristãos. Foi criado também nesse concílio de Trento essa organização cristã chamada de Companhia de Jesus. Nascem os jesuítas que vieram evangelizar a América, porque a América não conhecia ainda o cristianismo, e o chefe dela era o Inácio de Loyola, e a ordem jesuítica, daí escolas jesuíticas, tá certo? Então a criação de seminários, a reafirmação do celibato, né, que o Lutero era contra o celibato, não é à toa que o Lutero casou, tá certo? E aí muita coisa foi sendo reafirmada. O Tribunal da Santa Inquisição, que nós falamos na Idade Média, ele volta à atividade novamente para perseguir, que era o Tribunal da Santa Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, encarregado para combater a reforma. Por isso que o nome do movimento a gente chama Contra-Reforma. Beleza? Então, e aí, gente, o assunto é só esse. O assunto é minúsculo, tá certo? E aí nós tivemos vocês tiveram a minha aula, nós vimos o filme, e ainda teve a aulinha lá do famosíssimo Sandoval. E um abração para ele, brigadão Sandoval, pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade de ter me ajudado e ter ficado lá com meus grandes alunos do 7º ano. E no mais, eu vou me despedindo daqui e chupa essa manga! Uhul! Acreditar num sonho é viver e educar. A vida abre as portas para um mundo bem melhor. Aprender todos os dias com amor e alegria, com fé e harmonia, abraçamos o futuro, crescendo e ensinando.